Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no Nova Geração 156, O Infinito nos Aguarda. Vamos hoje trabalhar o tema do Livro dos Espíritos, segunda parte, início do capítulo 4. Pluralidade das existências. E o tema inicial é reencarnação. São as questões básicas sobre reencarnação. E vamos trabalhar dialogando, lendo um poema do jovem, porque desencarnou apenas com 24 anos, dia 6 de julho de 1871, Castro Alves, um dos grandes poemas da nossa história, né? Desencarnou muito cedo. Para nós é uma pena, mas deixou coisas muito boas. Só não é mais triste porque ele voltou e psicografou alguns poemas com o mesmo estilo, com a mesma qualidade, por meio de, na época, um jovem médio chamado Chico Xavier. Não? Poema aí de jovens. Vamos começar a trabalhar o tema. Quem já ouviu falar do Espiritismo já tem alguma noção do que é reencarnação. Então nós vamos apresentar as mesmas coisas com uma linguagem diferente, porque eu acredito que há muito a ser aprofundado. Um dos grandes perigos da vida é a gente achar que sabe uma coisa. E tem muita gente aí assinando a declaração de tolice, dizendo que sabe o que é reencarnação, simplesmente porque sabe que é o espírito ir e voltar num corpo. É isso? É. Mas é muito mais. Para entender reencarnação no sentido amplo e profundo, você tem que entender como é que se desenvolveu um processo de 1,5 bilhão de anos. Como é que esse processo alterou seu sistema nervoso, todo o seu corpo, porque o perispírito ele vai guardando essa memória, sem falar de uma coisa muito mais complexa. Como é que o psiquismo sai da inconsciência para a consciência? Gabriel Delany começa a tocar nesse assunto. Isso não é o tema de hoje, é apenas para justificar que o infinito nos aguarda. Vamos agora para a questão específica que já vai trazer muita coisa. Poema belíssimo chamado Marchemos, com exclamação. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E aqui é uma abertura que já dá para pensar muito. Porque a palavra mistério está sempre presente no coração dos sábios, como teve no de Kardec e de todos os sábios da humanidade. Há coisas que nós não compreendemos em profundidade, porque há coisas que tocam o que vai além do infinito. Mas há uma lei que nos manda renascer. E o Castro Alves dá uma dica. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Quer dizer, a gente é criado simples e ignorante e através de múltiplas vidas nós voltamos à luz do Criador, agora plenos de consciência. A gente vai ler em relação a algumas questões do Livro dos Espíritos, que vai dar uma 66 a 170. Pergunta Kardec, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Resposta simples, experimentando a prova de uma nova existência. Então estamos falando a mesma coisa com duas linguagens. Continuando no poema. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio a mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita, na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. O que é que o nosso amigo poeta aqui está falando? De um anseio primeiro profundo, né? Buscamos a verdade da verdade, todos nós somos sedentos de paz e amor. Porém, nós vivemos em meio a mortos vivos.
Nada mais atual. Vivemos numa sociedade abobalhada. A conversa é simplesmente triste, rasteira. As expressões culturais são de zumbis, são mortos-vivos, são pessoas que estão buscando a semiconsciência e a inconsciência. Batida, pancada e sensação sexual. E droga, naturalmente. Por quê? Porque é uma busca de inconsciência. Quem está buscando a paz e o amor nesse meio é o quê? Somos nós, míseros cativos. Cativos de quê? O que é que nos aprisiona? A iniquidade, a nossa própria iniquidade, os nossos erros do passado e a dor. Como é que o poeta classifica isso? É a luta eterna e bendita, em que nós, que o espírito se agita. Então nós estamos aí numa luta bendita, nos agitamos. Que luta é essa? Viver entre mortos-vivos. Então é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama, nos caminhos, no percurso da evolução. E aí ele diz: oficina, onde a alma presa, então está presa, forja, fabrica a luz e forja a grandeza da sublime perfeição. Então, meu irmãozinho e minha irmãzinha, é isso, é a pancada da vida. É a trama da evolução no nosso estágio evolutivo, requer esse tipo de luta, viver em meio a mortos-vivos. Vamos continuar a questão 166, item A e B. Pergunta Kardec, como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? A alma depurando-se experimenta certamente uma transformação, mas para isso lhe é necessária uma prova corporal. Kardec estava perguntando isso, é só simbólico esse renascimento? É uma transformação íntima do espírito? Os espíritos dizem sim. A depuração é uma transformação íntima, mas isso ocorre por meio de um renascimento físico, corporal. Então, a alma tem várias existências corporais? Pergunta Kardec. Sim, todos temos várias existências. Todos. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio, é o último item da pergunta, que a alma, depois de ter deixado o corpo, toma outro, ou melhor dizendo, ela reencarna no novo corpo. É isso que se deve entender? Resposta simples e delicada. É óbvio. Ok. Estamos entendendo. Agora vamos voltar e aprofundar bastante o poema. Entendido o básico, prepare-se para ampliar sua visão. Continua Castro Alves, psicografia. É a gota d'água caindo, ele está falando de reencarnação, no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É o panorama evolutivo. O que é isso? Está pegando uma imagem. Cai a gota, a planta absorve e ela cresce, ela sobe, a planta vai para o alto, plena de seiva e verdor, o arbusto, a planta. Por que isso? Porque nós precisamos da vibração do mais alto. Nós precisamos do alimento que vem do alto, senão a gente não cresce. Só que, para os desavisados espiritualistas voadores, o Castro Alves dá, na segunda parte, nas 3 linhas abaixo, ele dá um puxão. Que puxão é esse? O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola da flor. Estrume é merda de animal, sabemos disso. O que é que ele está dizendo aqui? Olha que dinâmica interessante que ele está apontando, que é a dinâmica da reencarnação. Nós precisamos das vibrações do mais alto para crescer pleno de vigor. Porém, nós também precisamos do alimento da terra. E aqui é merda, é estrume.
o nosso papel é, a partir do estrume da vida, e esse estrume pode simbolizar o trauma, a dor, o abandono, a traição, as merdas que a gente tem que viver. Isso deve ser transformado em perfume com uma flor. Então é poderoso, ele dá uma proposta realmente que mostra o que é a reencarnação. A gente tem que buscar e receber a luz do mais alto, mas a gente tem que lidar com as inferioridades da Terra, transformando-a em perfume. Olha que lição bonita. O estrume não cheira bem, mas a natureza diz, olha, vamos transformar isso aqui em perfume de flor. Uma flor que vai emitir perfume. É feito de quê? De gota de orvalho e de merda. Essa é a vida na Terra. É bonito porque é verdadeiro. Continua. A flor que tenra, expirando, cai ao solo fecundando, o chão duro que a produz, deixando o aroma leve, na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É outra imagem. A flor morre, cai no chão duro, ela é delicada, mas ainda assim ela fecunda o chão duro. Interessante, né? Assim, a suavidade penetrando na dureza e retribuindo o chão que a sustentou e fez ela existir. Quer dizer, a reencarnação é essa integração das forças diferentes, da suavidade e da firmeza. E uma alimentando e abençoando a outra, sustentando e sendo retribuído. E aí fala mais, né? Repetindo, deixando um aroma leve. Porque a imagem da flor também é a imagem do fugaz. É rápido, é uma beleza delicada. Então ela deixa um aroma leve, sutil, na aragem que passa breve. É suave, é breve. Nas madrugadas de luz, né? No alvorecer. E aí ele continua no mesmo tema. É a rija bigorna, o malho, né? Aqueles instrumentos de trabalhar com ferro. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Quer dizer, é uma característica central da existência. Você tem que sobreviver fisicamente ao trabalho, ao suor, à dureza da atividade que tem que ser enfrentada. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em Carraras de eleição. A mesma coisa. O escultor, né, quando pega o seu instrumento, Carrara, aqui é a referência à cidade de Carrara, ao mármore de Carrara, que é o mármore mais belo. Quer dizer, ele está retomando o tema lá de cima, né? Ele falou de flor, falou de chão, só que agora ele está falando que o trabalho é necessário para o pão, fazer o pão para sobreviver, mas também o trabalho é necessário para transformar pedra em flor. O que é isso, gente? É a luta gigantesca que nós temos em sutilizar as nossas energias grosseiras. É a transmutação da paixão inferior em paixões poderosas e mais penetrantes e mais poderosas. Então, é o duplo trabalho da reencarnação. Manter-se vivo, ganhar o pão, sobreviver, pagar as contas e, ao mesmo tempo, ampliar, sutilizar a percepção, transformar a pedra em flor. Como é que faz isso? Agora ele vai dizer. E como é que é essa história? Como é que isso acontece? Simples, parece, né? Deve ter estudado o Leon Denis. É a dor através dos anos, dos algozes dos tiranos. Anjo puríssimos faz. Não observe a inversão. A dor transforma algozes em tiranos em anjos puros. Vou ler agora a estrofe toda. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Quem faz essa transformação toda que ele descreveu lá em cima, do estrume em perfume, de pedras em flores, é a dor.
eu não quero sofrer. Se você está encarnado, I'm sorry. Se você está desencarnado, corre para ver se dá tempo de ir. Nasceu, dançou. Ponto final. Continua o nosso poeta. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Então, ele está mostrando a rudeza, está mostrando a importância da dor, mas o núcleo, o centro, a norma central, a força principal é Deus, amor. E o universo é o altar de Deus. Olha como isso amplia. O altar de Deus não é uma igreja, não é uma teoria, não é a doutrina espírita, não é sequer todas as religiões do planeta Terra, não é sequer o sistema solar. O altar de Deus é o universo. Se a gente sentir isso agora no coração, a gente vai ter vergonha de qualquer impulso fanático. O altar de Deus é o universo. Vou continuar, né? Não vou ler a questão 67, porque ele pergunta o objetivo da reencarnação. Expiação, melhoramento, justiça. Ok, continuando o poema. Na terra, às vezes se acendem, às vezes, radiosos faróis que esplendem, dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. O que é isso? Luzes imensas que nos guiam. São os guias da humanidade que nascem, que reencarnam. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. São luzes imortais, são vidas que iluminam a história da humanidade e são perenes. Ele vai dar exemplos. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. Maior exemplo desses faróis radiosos é Sócrates e a cicuta. É César trazendo a luta, porque a luta não é ruim quando é uma luta de crescimento verdadeiro. Tirânico e lutador, porque dependendo do grau evolutivo, o espírito precisa de luta. De onde é que eu estou tirando isso? Da história de um planeta chamado Terra. Ou você acha que quando nós estávamos na caverna, vinha um urso, um leão comer a gente aplicava um passe nele? Não, meu irmãozinho, ou você mata ou você morre. E ele vai devorar você e sua tribo toda, e as crianças inclusive. Então a luta é necessária. E aí ele agora vai para outro setor. É Céline com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Selvagem infeliz merece um comentário. O selvagem, ele pode ser ou não infeliz. O selvagem, espírito daquele estado evolutivo, não é infeliz. Do mesmo jeito que um cachorro não é infeliz, um elefante não é infeliz. Quando o indivíduo está no seu ambiente, no seu habitat, ele está completo. Ponto. Castro Alves errou? Não sei, pode ter errado. Mas se ele pensou que é possível, o selvagem infeliz, como aquele espírito que já está um pouco mais na frente e reencarna numa etnia, num grupo selvagem, aí, meu irmãozinho, é infeliz. Que é o que vai acontecer. Vai acontecer não.
corrijo-me, que está acontecendo na Terra. Quer dizer, você imagina esses espíritos extremamente sofisticados, inteligentes, grandes magnatas, grandes políticos, acostumados a um padrão de qualidade e sofisticação altíssimo, e aí desencarna e o guia dele chorando diz: vamos para outro planeta. Pré-histórico. Esse sujeito não tem como ser feliz, me desculpe. Então, nesse sentido eu concordo e entendo. Caminhando para o nosso encerramento. Ó bendito que ensina, quem luta e quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir, terás a aventura que anseia nas sendas do progredir. E encerra dizendo: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Kardec pergunta: o que se torna o espírito depois da sua última encarnação? Questão 170. Espírito bem-aventurado. Ele é espírito puro. Encerramos aqui. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado. Filhos e filhas amados, Espiritismo é bandeira de luta. Luta por mais compreensão. Luta por mais conhecimento. Luta por domínio das próprias forças que cada um de vocês carrega. Não venceremos se não tivermos pelo menos 1 milímetro do vigor de Jesus de Nazaré. Muitas vezes o mundo e a sociedade precisará que hajamos como o Cristo que, empunhando o chicote, expulsa os vendilhões do templo. Precisamos expulsar de nossos corações os sentimentos da covardia, da acomodação e do medo. Precisamos ter a coragem que faz caminhar em direção a Deus. Precisamos, filhos e filhas, de magnetizadores poderosos que nos permitirão curar milhares de pessoas. Precisamos de médiuns profundamente abnegados que psicografarão obras elevadas sem nenhum interesse material e sem nenhum interesse social, que significa ficar famoso, tornar-se conselheiro de multidões, mas que sabem, no silêncio, colher o orvalho do alto, sorver as dores do baixo mundo que vive e transmutar silenciosamente em instruções dadas de forma anônima e poderosa. Filhos, a nova geração não agirá como os espíritas atuais, que esqueceram a coragem de negar a si mesmos. Marchemos para o Cristo. E marchar em direção ao Cristo significa sintetizar tudo o que fazemos em nossa verdadeira crucificação, em prol de um mundo muito melhor, que se iniciará na Terra quando você aprender a reconhecer os verdadeiros profetas enviados por Deus, que se caracterizam pela abnegação extrema,
Pela suavidade e poder de seus feitos e de suas palavras, e acima de tudo, pela sua coragem em enfrentar todas as dores do mundo para transformá-la em luz que servirá a Ele mesmo e aos seus irmãos necessitados. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.